Sextou, 7 de novembro, e vamos com o nosso tarô do dia. Bom dia, meu povo. Bom, gente, aspectos para o dia 7. Hoje é um dia para você, de repente, ficar mais quietinho, né? Dia 7 é um dia para avaliarmos por que estamos aqui, para que estamos aqui, qual é o nosso propósito de vida. Inclusive, se você está perdido em relação a isso, vem fazer um mapa da essência pessoal comigo, né? Um mapa de numerologia cabalística, é lindo e maravilhoso. Com 9 dias você recebe o seu PDF para você se ler, ok? Mas, enfim, dia 7 também é um dia que você precisa pensar na união dos seus valores espirituais com os seus valores materiais, né? Eu me lembro muito da frase, quando eu trago isso, buscar o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Então, quanto mais próximo você está da espiritualidade, mais você sabe que, mais próximo você está da sua centelha, mais você sabe que as coisas não lhe faltarão, ok? Vamos lá, simbora. Primeira situação do dia, os caminhos, a lua, as estrelas, as alianças, as brumas, os ratos, a centelha. Olha só, na primeira situação eu vejo pessoas que não estão conseguindo enxergar um palmo à frente aí na vida, mas vocês estão extremamente abençoados, tá? Eu vejo aqui, inclusive, um pouco do que eu falei agora, uma necessidade, a necessidade de você fortalecer a sua aliança com o divino, tá? Por quê? Porque tem algo confuso aí. Você está, talvez, deixando a sua força na mão de terceiros, e terceiros aqui eu posso tratar de alianças que podem ser familiares, pode ser de um relacionamento, pode ser de qualquer outra coisa, tá? Enfim, mas eu vejo você deixando essa força, ou seja, a força sua. Você é essa centelha divina aqui, mas você está sendo sugado energeticamente pelas próprias brumas, porque você não está conseguindo, talvez, ter clareza, e a clareza vem da relação com o divino, tá? Você não está enxergando, mas tem bênção sim no seu caminho, e talvez você esteja olhando só para o lado negativo. Eu trago aqui a galáxia, não obstante, tão certo assim. A galáxia é uma runa que ela fala da necessidade, inclusive, de liberação, tá? Fala de um período mais difícil, mas fala também da necessidade de liberação disso, tá? Tem um período que precisa ir, você precisa passar. Talvez seja uma chuva de granizo, né? Mas isso vai ser liberado. Só que precisa aqui que você olhe para a vida sob uma outra perspectiva. Você só está olhando as perdas, os desgastes, as coisas ruins, e tem várias coisinhas talvez acontecendo na sua vida que você não esteja enxergando. Então, faça o exercício de olhar, de orar, né? A maioria das pessoas não reza, ou então reza super no automático, né? Não reza, não ensina os filhos a rezarem, enfim. E aí fica mais afastado ainda de você se reconhecer enquanto centelha e de você ensinar a outra pessoa a se reconhecer como centelha. A maioria das pessoas vai no automático, eu percebo muito isso. Então, avalie, tá bom? Vamos lá. Isso é só um exemplo dessa situação. Segunda situação, a gente traz aqui a foice, um casal, o coração, a raposa, a chave, o homem. Essa situação é muito parecida com a de ontem, acredito. Aqui. Olha, tem alguém aí. Ou você passou por um relacionamento que você terminou, ou você precisa finalizar, tá? Porque você está se sabotando. Não sei se tem a ver com a situação de ontem, não. Porque traz dureza para você, não é uma força dessa relação que edifica você, mas sim que destrói. Você precisa resolver isso, tá? Com relação à figura masculina. Podemos estar falando de relacionamentos de qualquer âmbito aqui, pode ser até de amizade, tá? Mas tem um corte que precisa ser feito Tem um corte que precisa ser feito
de maneira definitiva, tá? Se você está aí, se for um casal aí que está em fase de transformação, está passando por um período difícil, eu vou falar que vai resolver, ok? Vai resolver. Vocês podem estar passando por um processo de transformação. Então, eu tenho 2 grupos aqui no meio de um grupo, tá? 2 subgrupos, vamos falar assim. Tem das pessoas que já finalizaram, tem a necessidade de finalizar e de enterrar isso de vez, né? Porque você fica sempre ali como uma raposa, querendo saber da pessoa, querendo saber da vida, mas isso, ou deixando brechas para que a pessoa venha até você, de repente, ou eu tenho um casal aqui passando por um processo de transformação. Simbora, vamos ver aqui. Ok. Tenha coragem, tá? Tivaz é uma runa que vai falar de leis, tá? É uma runa que vai falar de você assumir o comando e o controle da sua vida, ok? Alguém tem que ter coragem para fazer alguma coisa, para seguir. Se vocês forem um casal que estão trabalhando nisso juntos, vão juntos com coragem. A gente vai ver daqui a pouco o que é que essa situação vai trazer. Vamos logo na terceira. Olha só. Os peixes, a âncora, já saiu. A cruz. Ok. Gente, um período difícil para algumas pessoas financeiras está prestes a passar, tá? Vocês terão estabilidade. Isso é um recado da espiritualidade aqui. Confiem. Tem uma colheita chegando para vocês. Pode não estar vindo de forma rápida, mas está vindo. Aqui é para vocês persistirem, ou seja, não está vindo rápido. Aqui fala perseverar no agora, confiança sempre, não é hora de desistir. Possa ser? Perdão. Possa ser que vocês estejam passando por um período mais duro, tá? Vocês estão sendo apoiados pelo divino, tá tendo o apoio dos guias, da espiritualidade. No fundo, você já sente que tem alguma coisa para acontecer. Talvez você esteja até com aquela sensação de, poxa, está demorando. Mas vai acontecer, vocês já estão colhendo, vocês estão em fase de crescimento. Olha aí, ó. Vocês passaram por um período de naudiz, ou estão passando por naudiz ou naudiz. É um período que, gente, é um período de necessidade. Alguém, inclusive, passou por necessidade ou está com necessidades aí com relação às finanças, mas é um período de inverno, tá? É um período... Essa runa não é do inverno, mas é um período de inverno. Então, não é a runa do inverno, mas é uma runa onde você passa por um inverno, uma necessidade, um período mais de frio, algo ainda não clareou. Vamos ver aqui todas as situações. A primeira situação, onde eu falo que tem alguém olhando para as questões negativas de uma situação com relação a alianças que podem ser familiares ou não estão enxergando soluções, saibam que vocês precisam confiar nesse desconhecido. Tá? Eu trago o louco aqui. O louco, a gente fala de confiança no desconhecido, a gente fala de uma nova fase, a gente fala de aproveitar a vida com alegria, com espírito jovial, de não deixar as coisas tão a sério, tão pesadas, tá? Essas brumas estão muito na sua cabeça. Saibam que as pessoas fazem escolhas e você não pode interferir na escolha das pessoas. Tá? Você precisa viver aqui. A espiritualidade está cuidando de tudo. Eu trago o Papa ou Hierofante aqui, tá? Minha gente, a espiritualidade está cuidando muito de vocês, ó. Tem aqui The Universe, que é a carta do mundo, né? Nesse tarô. E assim, gente, vou falar para vocês. O mundo é quando você chega em uma fase de transformação muito grande. Talvez vocês aqui tenham passado por muitas mudanças na vida e estão muito na dúvida sobre qual caminho vocês vão seguir, tá? Mas tem materializações chegando. Tem um As de Ouros aqui. E o As de Ouros a gente vai falar da mão de Deus, né? Trazendo algo que é material, trazendo algo para o plano físico, é o que eu quero dizer. Ok? Vocês vão deixar uma fase para trás, que é uma fase onde as coisas não fazem sentido, tá? Vocês são centelha divina aqui nessa situação. Vocês estão passando por provações. Pode ser, muitas pessoas estão passando por um ambiente de trabalho mais denso, mas vocês estão extremamente abençoados. Gente, o jogo praticamente cheio de arcanos maiores. O que vocês querem? Vou dar um recado para vocês dessa situação.
Até o final do ano, vocês vão ver as coisas acontecerem aqui. Tô falando sério, até dezembro. Anotem o que eu estou falando, vocês vão ter a prova disso. Mas confiem no desconhecido. Vocês vão recuperar o entusiasmo até o final do ano. Vai vir um fogo ardente aí, queimando o que não serve e trazendo coisas boas. Muitas pessoas vão ter respostas do que precisam para o trabalho. Aguentem firme. Coisas vão se romper para novas começarem. Essa torre aqui, eu vejo essa torre numa perspectiva muito positiva. É isso aí. É a espiritualidade colocando a mão. Muita gente que não quer mais ficar num trabalho que não faz mais sentido vai sair, tá? Mas trabalhem muito a mente de vocês. Eu sei, tem inimigos ocultos mentais, mas tem inimigos ao redor também. Algo vai nascer. Vou tirar uma aqui, ó. Como conselho. Foco. Não desvie do seu caminho. Ah, mas isso aqui... Não desvie. As águas podem estar turvas aqui, ó. Mas aqui tem uma borboleta. Nascendo do terceiro olho. Vocês vão transformar, vocês vão visualizar isso aqui. Por enquanto, viva a experiência, tá? O que vocês estão passando, etc. Mas traga jovialidade, traga alegria um pouco no processo. O que a espiritualidade está dizendo que quer de vocês é alegria no dia a dia e no processo. Confie. Ok, vamos lá para a segunda situação, onde eu falei de 2 subgrupos. De um casal, né? Que está passando por um processo de transformação. Mas estou falando também aqui de gente que precisa encerrar uma história de vez. Vamos ver o que quer trazer? Você precisa fazer uma escolha com muito domínio. Eu falei sobre isso quando saiu a Runa Tivaz. Eu falei, você precisa ter o comando, o domínio. Quem escolhe é você, o caminho que você vai, tá? Você está passando por sacrifícios e são necessários para que você... Vocês estão passando por um período de dualidade. A gente está falando aqui de relacionamentos amorosos mesmo, ok? Mas a gente tem 2 situações. Você pega o que couber para você. Tem algo, gente, que está impedindo a prosperidade de vocês. Tá? Tem algo que está impedindo vocês de avançar. Vocês precisam fazer uma escolha. Mas vocês escolhem sempre ficar no que faz sofrer. Enquanto vocês não enterrarem uma história, vocês vão ficar assim. Tem gente que sempre fica na nostalgia, voltando ao passado. E isso causa uma retidão no campo energético de vocês. Vocês precisam decidir mentalmente ir embora. Vamos lá. É uma força que destrói, não é uma força que edifica. Pare de... Olha só. Para pessoas que precisam encerrar uma história de vez, isso só faz sugar a sua energia de vocês. Vocês precisam focar nas paixões. Tem alguém aqui que quer segurar uma relação a qualquer custo, mas tem, preciso falar isso aqui, mas tem questões de magia envolvidas, tá? Quero falar. Para casais que estão passando por períodos sacrificantes, prestem atenção. Vocês passaram até por perdas financeiras, etc., mas saibam que tem um período de transformação chegando para vocês, ok? Já dividi aqui no grupo. A Lira fala que a gente não veio na Terra para sofrer. Esse recado é para os 2 grupos, tá? A gente veio se a gente sofre, é uma questão nossa, onde a gente colapsou, criou, gerou karmas, tanto agora como lá nas vidas passadas. Quando eu falo que vocês precisam focar nas paixões de vocês, focar naquilo que lhe movimenta por dentro, a fim de ter prosperidade. Esse espírito sacrificante vai passar. Vocês estão extremamente desgastados aqui. Então, lembrando, trago 2 subgrupos. Estou falando especificamente de uma figura feminina dentro desse relacionamento, tá? Tem uma comunicação, uma notícia muito em breve, ou hoje, né, também, dessa figura masculina, tá? Algo que pode, inclusive, lhe trazer um insight. Isso aí pode ser para os 2 grupos ou para um só. Vocês me contam depois nos feedbacks. Quando vocês me dão os feedbacks, gente, vocês têm a possibilidade de ouvir mais alguma coisa de mim, porque muitas vezes eu trago, ou até eu mando um áudio dizendo assim, olha, eu senti que foi isso, ok? Tem aqui uma nutrição. Aqui tá pedindo que você se nutra de coisas.
se nutra de coisas que fazem você elevar a vibração. Não obstante, essa carta do número 7, os aspectos do número 7 eu já falei com vocês, tá? Então, nutra seu espírito. Ok? Última situação de pessoas que estão em necessidade. Tem figura feminina aqui. Tem uma necessidade. Gente, situações podem estar imbricadas, tipo 1 e 3, 2 e 3. Vocês podem visualizar isso, tá? Pode ter uma mensagem complementar. Bom, são pessoas que estão aí em uma fase de colheita, um período difícil já está passando. Vejo a espiritualidade auxiliando aqui. A gente vai ter dinheiro, vai ter estabilidade. Só que assim, a Rainha de Ouros é um período onde muitas pessoas estão contidas, retidas. Tipo, olha, minha prosperidade está retida, eu não posso ainda fazer tantas coisas. Mas já tem a prosperidade. Não se sabotem isso, tá? Não é porque as coisas não estão acontecendo no plano físico que já não aconteceram no plano espiritual. Se você é um co-criador consciente, isso já... uma torre vai acontecer. Trazendo... Vamos ver o que vai trazer. Mas eu sinto que são coisas boas. Trazendo estabilidade, trazendo poder. Tem um 4 de ouros aqui, de discos. Só que nesse tarô ele traz a palavra poder. Então, tem algo que pode ser devolvido a você, um poder que pode ser devolvido, só que você está muito preocupado com essas questões. Não tenha medo. Se houve uma falha aí, no período onde tudo estava bem, depois tudo desmoronou, você voltou a se reconstruir, tá? Ok? Vocês vão comemorar algo na vida profissional, vão sentir completude, vão sentir estabilidade, vão recuperar o poder pessoal. Nossa Senhora. Vocês foram sabotados muitos aqui, tá? Continuem se comunicando bem, de forma inteligente, estudando, se aperfeiçoando, enfim. Tem algo aqui relacionado ao que vocês fazem, de trabalho que vocês fazem bem, que vai acontecer. Aqui, essa é a carta da doença. Essa carta fala que dentro de vocês as coisas estão bem piores do que fora, tá? É algo muito do psíquico. Vocês não estão vendo a coisa acontecer e vocês estão talvez até um pouco desesperados. Mas tem uma mudança celestial, ó. Ou seja, tem mudanças do divino que vai trazer a felicidade. Por enquanto, o que a espiritualidade quer de vocês? Que vocês abracem esse escuro, darkness. Não estão enxergando nada, meu Deus, estão no escuro. Número 40 de novo, tem vários números 4 aqui. E 4 a gente vai falar de estabilidade. 4 a gente vai falar de completude, tá? Se renda. Vocês vão ver as coisas acontecerem. Vamos de signos? Embora de signos. Áries, Libra, Câncer, Virgem, Capricórnio, Touro, tem mais um, Gêmeos. Então, eu tenho Áries, Libra, Câncer, Virgem, Capricórnio, Touro e Gêmeos. Gente, uma sexta abençoada para vocês, viu? Me deem os feedbacks, eu posso estar ajudando com mais alguma informação. E se você quer clarificar ainda mais a leitura para o teu período, né? Se isso bateu com o seu momento, independente do seu signo ter saído ou não, para o teu período, você pode vir clarificar comigo numa leitura intuitiva, particular, diária, enfim. Beijo grande.